Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 13, a partir do versículo 16. Mesmo sentados, vamos ler todo o sermão do apóstolo Paulo que ele pregou em Antioquia da Psídia. Atos capítulo 13, do versículo 16 ao versículo 41. Mais especificamente, vamos ler até o versículo 42. Está escrito, versículo 16: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis ao Senhor, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso tirou dela e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, porque por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também, em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Vamos orar mais uma vez. Vamos pedir a Deus seja conosco nessa noite, que Ele venha nos abençoar, que Ele venha nos ensinar, que Ele venha nos ajudar a compreender mais e mais a Sua palavra. Olha, Senhor. Deus amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti. Queremos colocar, Senhor, porque estamos limitados, Senhor, em nosso conhecimento, em nosso discernimento,
por força do pecado, Senhor, que ainda opera em nós. Ó Deus, por isso nós pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito, que nessa noite Ele venha nos iluminar, que nessa noite Ele venha nos alcançar, Senhor, que nessa noite, ó Deus, Ele venha nos ensinar, Senhor, e aplicar a Tua palavra ao nosso coração, a fim de que, tendo a Tua palavra aplicada ao nosso coração, ó Deus, nós possamos compreender de uma forma mais clara a Tua vontade para a nossa vida, e a Tua palavra aplicada ao nosso coração pelo poder do Teu Espírito nos dê condições de fazer a Tua vontade, de cumprir a Tua vontade, a fim de que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam alcançadas. Por isso, seja com a minha vida, seja com a vida dos Teus filhos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós estudamos o livro de Atos, uma coisa nós nos deparamos em algumas partes, mais especificamente capítulo 2, capítulo 3, capítulo 7 e agora no capítulo 13, que é o fato de Lucas haver transcrito sermões, alguns o esboço, mas esse de Paulo, ele transcreveu uma boa parte do sermão. Na verdade, na Bíblia Sagrada, é o único sermão de Paulo que nós temos transcrito. A exceção daqueles conselhos que ele vai dar lá no capítulo 20 para os presbíteros de Éfeso, acerca de como eles deveriam cuidar do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, a parte daquele discurso de Paulo, o único sermão de Paulo que nós vemos transcrito de forma quase que completa é esse aqui. Uma coisa que nos chama a atenção nesse sermão de Paulo, e que nos chamou a atenção nos outros sermões que nós estudamos no decorrer da análise do livro, é que eles obedeceram fielmente aquilo que Jesus disse, de como e o que eles deveriam pregar. Via de regra, quando nós desafiamos pessoas para pregar o Evangelho, uma das respostas que nós recebemos de maneira mais comum é as pessoas nos dizerem um não porque elas não sabem o que têm que dizer. Então hoje à noite, pelo menos para os irmãos que estão aqui, esse problema será solucionado. Na verdade, deveria ter sido solucionado quando nós pusemos o sermão de Pedro no capítulo 2, o sermão de Pedro no capítulo 3 e o sermão de Estevão no capítulo 7. Mas se ainda não foi solucionado, se existe alguma dúvida no que eu tenho que falar quando eu pregar, então eu espero que nessa noite o Espírito Santo nos ajude e que cada um de nós saiamos daqui sem nenhuma dúvida do que nós temos que dizer para uma pessoa acerca de Jesus Cristo e da obra que Ele realizou, a fim de que o Espírito Santo possa usar isso e salvar a vida daquela pessoa. Então nós não fomos, nós somos muito pressionados hoje em dia para tentar fazer alguma coisa que de alguma maneira leve o povo a bater palmas, a ficar impressionado. Só que a mensagem do Evangelho, ela não foi dada com esse fim. Aliás, a mensagem do Evangelho não impressiona, ela é simples. Alguns anos atrás eu estava conversando com um membro da igreja, já antigo, né? E eu fui mostrar o que era que o Evangelho continha e o que continha nesse Evangelho que nós deveríamos falar para uma pessoa não crente. E quando eu mostrei para a pessoa tudo aquilo que eu deveria e ela deveria falar para o não crente, a fim de que ele tivesse esperança de encontrar salvação, ela simplesmente olhou para mim e fez: ah, mas isso aí não tem graça nenhuma. E eu fiquei preocupado, né? O que é que aquela pessoa tinha na cabeça quando pensava em pregar? Porque se o Evangelho não tinha graça nenhuma para ser pregado, então eu não sei o que é que tem. Então hoje nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar os 4 sermões, vamos observar o que foi que Jesus disse aos discípulos que os discípulos deveriam pregar. Depois vamos pregar parte da pregação de Pedro e ver que Pedro obedeceu fielmente aquilo que Jesus disse que era para pregar. E Paulo, com todo o conhecimento e com toda a erudição que ele tinha, ele obedeceu aquilo que Jesus disse que tinha que falar. Ele tinha muito mais coisas a falar, mas ele decidiu simplesmente estabelecer como limite da sua pregação aquilo que Jesus mandou falar.
Então, quando nós pegamos o sermão de Paulo, o sermão de Tiago, os dois sermões de Pedro e a instrução que Jesus Cristo deu lá em Lucas capítulo 24, nós descobrimos que os elementos principais do sermão foram preservados. Então, existem algumas coisas na pregação que eu e você não podemos deixar de dizer para a pessoa. Nós podemos esquecer um monte de coisa, mas existem algumas verdades que eu e você não podemos deixar de dizer às pessoas. Algumas verdades aqui, em princípio, elas eram importantes porque o alvo primeiro da evangelização eram os judeus. Então, nesse sentido, a introdução do sermão tinha um propósito claro de esclarecer e de deixar claro para o judeu quem de verdade Jesus Cristo era, e isso foi ensinado por Jesus Cristo. E a estrutura, a gente usou o termo, quando a gente ensina alguém a pregar, a estrutura homilética de Jesus Cristo, ensinada para os apóstolos, ela foi obedecida fielmente. Então, hoje, nós vamos trabalhar as verdades contidas no sermão de Paulo, que nós não podemos esquecer de falar quando pregamos o Evangelho para alguém, porém, a gente quer começar com Jesus Cristo. Então, por que nós afirmamos que o que Paulo pregou, o que Pedro pregou, o que Estevão pregou, eles têm similaridades? No cerne da mensagem existem algumas verdades que eles cumpriram e fizeram questão de destacar a fio. Então, eles mantiveram essa estrutura por causa daquilo que Jesus ensinou. Então, eles levaram a sério as palavras de Jesus. E na hora de pregar, eles lembraram do que Jesus disse, e apesar de alguns sermões ter mais algumas palavras ou mais alguns ensinos, mas aquilo que Jesus disse que tem que ser falado, foi falado. Então, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 24, verso 44 ao 48. Antes de Jesus ser assunto aos céus, ele deu instruções aos seus discípulos. Foram as últimas instruções dele. Então, antes dele ser elevado às alturas, foram as suas últimas palavras para os discípulos? As suas últimas palavras estão registradas aqui. Ele diz o seguinte, versículo 44. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Primeira coisa que Jesus deixou claro quando ele foi dizer para os discípulos o que os discípulos tinham que pregar, é que ele era o cumprimento de todas as profecias acerca do ungido de Deus, do Messias, do Salvador que viria a Israel. Ele fez isso com os discípulos de Emaús. Quando ele encontra os discípulos e senta na mesa, o texto diz que ele relatou tudo o que dele estava escrito desde Moisés, nos Salmos, nos profetas. Então, Jesus Cristo fez uma viagem pelo Antigo Testamento para mostrar àqueles dois discípulos que até a sua morte estava prometida, mas a morte estava prometida, mas a ressurreição também. Quando nós lemos aquele Salmo de Davi, onde ele disse que Deus não permitiria que o seu santo visse a corrupção, a morte não poderia sustentá-lo. Então, primeira coisa, principalmente aqui, eu volto a dizer, ele ordenou que o Evangelho começasse a ser pregado em Jerusalém. Então, como desde o capítulo 2 até o capítulo 11, verso 19, o Evangelho só havia sido anunciado para os judeus, então, primeira coisa que precisava ser dito para os judeus e provado para os judeus era que Jesus era o cumprimento das profecias feitas por Deus acerca do Messias, acerca do ungido do Senhor que viria para assentar no trono de Israel. O apóstolo Paulo ele usa esse termo lá em Romanos capítulo 1, quando ele começa a carta, no prólogo, no início da carta, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual dantes fora prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. E aí ele sai afirmando uma série de coisas acerca de Jesus Cristo que foram cumpridas com a sua vida. Então, quando eu vou pegar o Evangelho, eu preciso deixar claro sobre quem eu estou falando. Quando ocorreu o Pentecostes, antes de Pedro pregar, ele fez questão de associar o Pentecostes à vinda do Messias.
provando que Jesus Cristo era o Messias prometido, porque assim como ele foi assunto aos céus, Deus cumpriu a profecia que Joel predisse, Joel 2:28, e derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Então, se os últimos dias começaram, é porque Jesus Cristo, o Messias, o ungido do Senhor, havia vindo ao mundo. Então, primeira coisa, nós temos que demonstrar claramente que Jesus é o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com esse fim. Pelo menos 18 profecias messiânicas são registradas, cumpridas em Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Então isso é muito tranquilo para que a gente possa provar. Mas a primeira coisa que Jesus disse é que eles teriam que mostrar para os judeus que nele, em Jesus Cristo, havia se cumprido todas as profecias acerca do Messias, do Salvador, do ungido, que viria para salvar o povo de Israel. Segunda coisa que ele deixou claro é que, ainda que a mensagem seja pregada fielmente, é necessário que o ser humano socorra o pecador para que ele possa compreendê-la. Então nós, como seres humanos pecadores, somos incapazes de compreender as verdades espirituais contidas na Bíblia e aplicar ao nosso coração. Então, para isso, Deus, no nosso caso, enviou o seu Santo Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas. Mas antes de havermos conhecido a Jesus Cristo, alguém pregou o Evangelho para a gente, e num desses dias em que nós fomos expostos à mensagem do Evangelho, ela ganhou sentido. O que foi que houve conosco naquele dia? Foi a mesma coisa que ocorreu com os discípulos aqui. Jesus não apenas disse que eles tinham que pregar isso, mas eles precisavam entender e compreender o que eles iriam pregar. Então ele vai dizer ali: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, da mesma maneira que Jesus pega os discípulos em Emaús lá na estrada, e desde Moisés até os profetas ele falou daquilo que as Escrituras prometiam acerca dele e falavam dele, então ele agora, pelo Espírito Santo, capacita os discípulos, a partir do Antigo Testamento, a ver de maneira clara o cumprimento das profecias que haviam feito, que provavam que Jesus era o Messias. Então era uma iluminação espiritual, uma ação, um socorro do Espírito Santo, para que eles viessem compreender isso. Por que motivo? 1 Coríntios 12,14, Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura, e ele não as compreende porque elas só se discernem espiritualmente. Então, ou Deus ilumina, ou por mais que a gente leia, a palavra ia estar perto da gente, na boca, mas não ia estar no coração. Só o Espírito Santo tem poder para nos dar uma compreensão clara, e nós precisamos dessa compreensão. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, do 3 em diante, o texto que nós falamos e repetimos muito, ele diz que se o Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Mas a partir do 4 ele vai dizer: mas nós pregamos a Cristo e a nós mesmos como os seus servos por amor de Cristo. E aí no 6 ele vai dizer: e Deus iluminou o entendimento. Então nós pregamos a Cristo, mas nós sabemos que uma pessoa só terá condições de corresponder ativamente à mensagem se o Espírito Santo alcançar a vida dela. Então primeiro ele explica que Jesus Cristo é o cumprimento, que ele, Jesus Cristo, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e aí ele anuncia o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo está fundamentado em 4 pilares básicos. Parece aquela coisa do quadrangular, né? Só que se o pilar da quadrangular fosse esse, era uma maravilha. O pilar da quadrangular é Jesus: cura, batiza, salva e vai voltar. Batiza com o Espírito Santo. Só que aqui na mensagem de Jesus Cristo, ele vai falar dos pilares da mensagem do Evangelho. E aí, quando você pensa em Paulo, nas cartas de Paulo, você vê que Paulo pegou isso muito bem. Primeira coisa que ele diz, ele vai dizer o que é que está escrito lá na lei dos profetas que testificam que ele é o Messias verdadeiro. Ele vai dizer: assim convinha que o Cristo padecesse. Então, primeira coisa em relação ao Evangelho é que nós temos que anunciar a morte de Cristo.
Ele veio e morreu. E aí quando você vai explicar a morte, o motivo da morte, então simplesmente a obra que Deus estava realizando ganha corpo. Então ele vai dizer que convinha que o Cristo padecesse, estava dentro do plano de Deus. Não foi um acidente de percurso, não foi. Não foi um incidente, não foi uma punição com um rebelde que se levantou contra o governo e foi morto tendo seus planos frustrados, não foi. A morte de Cristo foi o cumprimento de um plano que Deus havia estabelecido na eternidade para salvar os de Israel que crescem e para salvar pessoas de todos os povos, línguas e nações. Só que esse mesmo Cristo que foi morto, ele vai dizer e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Ele ressuscitou. A morte não foi capaz de sustentá-lo. Lembra do sermão de Paulo que nós estávamos lendo? Quando ele usa o caso de Davi. Davi morreu e ficou enterrado com os seus pais. Mas aquele que Deus ressuscitou não provou a corrupção. Ele ressuscitou e vive para sempre. E porque ele veio, morreu e ressuscitou, foi nesse momento em que foi declarado de forma clara e objetiva que Deus aceitou a obra de salvação pelos pecadores que seu Filho fez. E aí a mensagem se volta para o pecador, para mim, para você e para toda pessoa que nasce nessa vida. Se Cristo veio a esse mundo, realizou a obra, morreu e ressuscitou, com Deus avalizando e testificando que aceitou o sacrifício dele para salvar o pecador, nós nos voltamos para os pecadores e dizemos que eles têm que se arrepender dos seus pecados. Eles têm que se arrepender. Então ele diz, assim convém que o Cristo padecesse, falando da sua morte, depois e ao terceiro dia ressuscitasse, falando da sua ressurreição, e em seu nome se pregasse o arrependimento. Então há uma exigência para o pecador. Eu estava pregando em Sombrio, tinha uns irmãos daqui lá, e é aquilo que João Batista disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então está ao alcance. Está ao alcance do pecador. O reino dos céus não está lá no céu, não está fora do universo. O reino dos céus está ao alcance de todo e qualquer ser humano que habita nessa terra. Agora, ele precisa ouvir a mensagem do Evangelho e, crendo na mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus pecados. E aí, se ele dá esse passo, se ele se arrepende dos seus pecados, então há uma promessa para ele, há uma recompensa: os seus pecados serão perdoados. Então Jesus chama os discípulos e diz: olha, vocês vão pregar o seguinte: primeiro vocês vão mostrar para os judeus que em mim se cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, para que eles saibam disso e sejam expostos a essa verdade. Segundo, eles estão pensando que eu fui mais um desses falsos que ajuntou um povinho aí, mas foram mortos e morreram. Vocês digam para eles que eles me mataram, mas diga para eles que Deus me ressuscitou. E se eles crerem que Deus me ressuscitou, testificando que eu sou Messias, diga a eles que eles se arrependam dos seus pecados e digam que se eles se arrependerem dos seus pecados, eu perdoo todos os seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus Cristo disse que os apóstolos, que os discípulos deveriam pregar. E aí ele vai dizer no último verso que dessas coisas vocês são testemunhas. Vocês devem anunciar essas coisas em todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, em todos os lugares. O que é que eles têm que anunciar? Que Jesus Cristo cumpriu as profecias do Antigo Testamento que falavam acerca do Messias, e que eles deveriam crer que tudo aquilo que aconteceu com Jesus Cristo fazia parte do plano de Deus, tanto a sua morte como a sua ressurreição, e crendo nele como Messias, eles deveriam se arrepender dos seus pecados, e se arrependessem dos seus pecados, eles teriam o perdão dos seus pecados. Então a tarefa dos discípulos era dar testemunho de Jesus Cristo, e um parênteses aqui, e não de si mesmo. Jesus Cristo não ordenou que nós saíssemos por aí contando o nosso testemunho. Eu toquei nesse assunto lá no culto terça-feira, né? E eu disse: olha, Paulo, quando foi contar o testemunho dele,
aos Coríntios lá, ele disse: olha, eu vou falar a vocês como um louco, como quem está fora de si. Alguém já disse, mas diante de Agripa ele falou da conversão dele, mas não foi para pregar para Agripa se converter. Ele estava se defendendo das acusações dos judeus, é diferente. Mas quando ele teve que contar de algum tipo de experiência que ele teve, ele simplesmente teve o cuidado de não permitir que as pessoas, ao ouvirem aquela experiência, viessem dar glória para ele. Porque é um problema, gente, essa questão de testemunho, né? Ele serve via de regra dentro da igreja para separar o povo de Deus entre aqueles mais íntimos de Deus e aqueles que são coitados. Imagina, a pessoa chega lá e diz: olha, Deus apareceu para mim, irmão, me disse isso. Na semana seguinte o cara está lá de novo: olha, irmão, eu quero contar que Deus apareceu para mim. Você fica lá no banco dizendo: Deus nunca apareceu para mim, que crente miserável eu sou. Ai, Deus, eu quero ser como aquele irmão aí. Já pegou por culto à personalidade, que é idolatria, atribuindo poder espiritual a um pecador igual a você que ele não tem. Então é complicado. Aí o cara vai lá passar 2 horas falando da vida dele, o que Deus fez na vida dele, quando a ordem é para que a gente aproveite esses momentos para falar do que Jesus Cristo fez para salvar o pecador. É por isso que na igreja da gente a gente não tem isso, né? Não tem. Fulano de tal, vamos chamar fulano para dar testemunho aqui. Não, se quiser vir pregar o evangelho, vem. Pode até inserir um comentário sobre a sua experiência, mas pregando o evangelho e dando glória a Cristo por aquilo. Então hoje em dia a gente tem esse problema, claro, de púlpitos que vivem de testemunho acerca do que Deus fez na vida de alguém, quando a ordem aqui é que nós temos que pregar aquilo que Deus fez por intermédio de seu Filho para abençoar e salvar a vida dos pecadores. Então, nesse sentido, nós precisamos nos livrar desses espaços de tempo ocupado por coisas que não vão produzir um fruto real. Eu desconfio de uma conversão que tem como fruto o testemunho pessoal de uma pessoa. Ela precisa vir pelo Evangelho. Porque só pelo Evangelho o arrependimento genuíno vai acontecer. Em Atos 2, 21 ao 24 e 36 ao 38, nós vemos o sermão de Pedro. Então Jesus disse isso: pregue esses 4 pontos e a obra depois é o Espírito Santo. Então Pedro, depois daquele episódio de Pentecostes, ele se levanta e liga o Pentecostes a Cristo. Isso é maravilhoso, gente, a forma como Pedro age ali. Ele analisa aquela experiência para dizer que aquela experiência aconteceu por causa da obra que Deus fez por intermédio de Jesus Cristo. E pelo fato de Deus haver aceitado o sacrifício do seu Filho, se cumpriu a promessa que foi feita por Joel: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Ele associa o derramamento do Espírito à obra de Cristo consumada. E aí no verso 20, eu acho que no 20, ele vai dizer que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, você ouvindo a mensagem de salvação e compreendendo-a, você deve invocar o nome do Senhor. E invocar não é só gritar o nome dele alto. Invocar é aquilo que aconteceu com o publicano na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se apresenta diante de Deus para fazer autopropaganda de si mesmo e dizer para Deus os motivos pelos quais, por causa da sua bondade, Deus deveria abençoá-lo. E ele sai de lá sem ser ouvido. E aí o segundo personagem não tem coragem nem de levantar a cabeça e está fora do templo. Ele não vai entrar lá porque ele não é doido. Mas ele diz para Deus: Deus, eu não sou digno nem de levantar os meus olhos para o céu. E o fariseu estava cheio de qualidades, mas a única coisa que ele conseguiu dizer acerca de si mesmo é: Deus tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. E a expressão que vem depois é maravilhosa. O texto diz que ele saiu dali justificado. A ideia é que Jesus pegou o seu martelo, bateu e disse: você está dissolvido. Aquele que se acha bom, não. Ele voltou para casa sem ter sua oração ouvida. Ele não foi justificado diante de Deus.
Mas aquele que desesperadamente batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A Bíblia diz que Deus ouviu o seu clamor, que Jesus Cristo bateu o seu martelo, perdoou aquele homem e salvou aquele homem. Então, ao ouvir o Evangelho, a resposta tem que trazer um arrependimento verdadeiro, e Pedro vai fazer isso aqui. Depois de pegar Joel, lembra do que Jesus ensinou, e dizer que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel, que testificava que Jesus Cristo era o Messias enviado, ele vai falar do Evangelho agora. Então, do versículo 21 ao 24, ele vai dizer o seguinte: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E aí vem o versículo 36 ao 38, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui a gente tem a mensagem do Evangelho. A parte que nós suprimimos, a maior parte aqui do versículo 25 até o 35, ele vai usar em parte o mesmo argumento de Paulo lá, usando Davi como aquele que morreu, mas não ressuscitou, para associar a promessa que foi feita a Davi ao Messias, e aí cumprindo aquilo que era dito. Mas Pedro prega a mensagem do Evangelho nesses versículos. Então ele fala da vida, mostrando a obra que Jesus Cristo fez e como Deus testificou quem ele era. Ele fala da morte, ele fala da ressurreição e fala da ascensão de Jesus Cristo, quando diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele foi assunto e assentou no trono. Então aquilo que Jesus disse que haveria de ser pregado, foi pregado. A sua vida, sua morte, sua ressurreição, que foi o cumprimento, e o seu retorno aos céus. E aí ele aplica isso à vida dos ouvintes. O interessante desse sermão é que ele termina o seu sermão trazendo à tona um pecado cometido pelos judeus, o assassinato do Messias. Paulo vai dizer que essa geração aqui, embora lesse a lei de Deus todo sábado na sinagoga, eles não conseguiram compreender quando o Messias veio, e ao invés de recebê-lo, mataram. Então ele termina o seu sermão confrontando a realidade do pecado. E aí lá em Atos capítulo 2, agora no 37, você vai ver a ação do Espírito Santo iluminando os ouvintes. Deveria ter, se o local era o ato do templo, deveria ter cerca de 7.000 pessoas, ou um pouco mais ali, era o que cabia no ato do templo de Jerusalém, no ato dos gentios ali. Então o que é que acontece? Daquela multidão, quase 3.000 foram iluminadas pelo Espírito Santo para compreender o fato de que aquilo que Pedro estava dizendo era verdadeiro. Então, antes do Espírito Santo convencer o pecador internamente, é necessário que eu e você tentemos convencê-lo externamente. Eu digo isso porque alguns dias atrás um membro da nossa igreja foi procurado para acompanhar uma pessoa lá em Santa Rosa, e simplesmente o membro da igreja disse: olha, irmão, não se preocupe com isso não, que isso é obra do Espírito Santo. E eu fiquei chocado com isso quando me contaram, porque a única coisa que eu vi nessa história toda é o estado de miséria espiritual e dureza de coração, e insensibilidade e ignorância bíblica que aquele membro se encontrava com relação à graça de Deus. Deus não vai descer do céu com a corneta falando com o povo, é a nossa boca que Ele vai usar, tanto para salvar, como para confortar, como para consolar, é a nossa mão. Então, nesse sentido, antes do Espírito Santo convencer o coração do cara que ele está mal, eu e você temos que dizer para ele que ele está mal. É um trabalho em conjunto.
Então Pedro acusou os judeus de assassinato, de serem assassinos. Na segunda pregação chamou todo mundo de assassino de novo. Diante do Sinédrio chamou o Sinédrio de assassino. Estevão fez isso, mataram ele. Mas se eu quero e tenho esperança que para quem eu prego ele seja convencido do seu pecado, o primeiro confronto tem que partir de mim. Então eu e você temos o papel de confrontar o pecado externamente, para que a chamada ao arrependimento ganhe sentido. E aí quando ele chama todo mundo de assassino, o Espírito Santo vai lá e convence, aquela expressão, e compungindo-se em seus corações. O convencimento foi tão forte que a expressão ali é uma expressão bem dura assim, não é? A ideia é como se lanças pontiagudas fossem enfiadas no coração da pessoa. Imagine você com uma lança pontiaguda e ela é enfiada no seu peito. É a ideia que o compungir aqui tem. Então a morte se apresenta. E aí eles olham para Moisés, como um bom nordestino, né? Moisés diz para ele: ó, vocês estão lascados, porque não tem perdão para assassino. E aí eles olham para os discípulos: e agora, irmãos, o que é que nós fazemos? Estamos perdidos. Pedro se levanta e diz: não, se arrependam do que vocês fizeram. E foi um pecado terrível. Eles mataram o Messias, mataram o ungido do Senhor que veio para reinar sobre Israel. Mas não importa o quão grande tenha sido o pecado dele, o poder da cruz para perdoar é maior. Então ele disse: se arrependam, e aí para testar quem de verdade se converteu naquela multidão, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Mas o arrependimento era prova de que de verdade eles haviam sido alcançados pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o arrependimento é a resposta à obra do Espírito. Se não tem arrependimento é porque não houve obra de Espírito nenhuma no coração. Se arrependeu, mais uma vez a recompensa. Lembra de Jesus Cristo? Eles seguiram passo a passo. Se arrependam, porque se vocês se arrependerem, vocês receberão o perdão dos pecados de vocês. E aí um acréscimo: e vocês receberão o dom do Espírito, que é uma palavra aplicada no Novo Testamento para simbolizar a inserção dessa pessoa no corpo de Cristo, na igreja de Cristo. Então, vocês vão ter perdão dos pecados de vocês, e agora vocês vão fazer parte do povo de Deus. Então, lembra de Jesus Cristo? Fale sobre sua morte, fale sobre a sua ressurreição, fale da exigência para entrar no reino, que é o arrependimento, e diga que se ele se arrepender, ele terá os seus pecados perdoados. Aqui Pedro fala da vida, da obra, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, e diz para eles que se eles se arrependerem dos seus pecados, eles terão os seus pecados perdoados, e por causa disso vão fazer parte da igreja de Cristo, da comunidade do Espírito, que pelo Espírito foi inserida e está sendo conduzida. E aí a gente se volta para o sermão de Paulo. E aí a gente observa, apesar de termos 26 versículos nesse sermão, mas via de regra, a parte das palavras, aquelas partes principais que Jesus deixou, que Pedro respeitou, que Estevão respeitou, Paulo também respeitou. E aí a gente fica tranquilo assim, porque para pregar o Evangelho a gente não precisa falar muita coisa. Não precisa. Só precisa falar aquilo que Jesus Cristo disse que tem que falar. A ênfase de Paulo no seu sermão está em duas coisas. Primeiro, na morte de Jesus Cristo, que está escrito do 13, verso 27 ao 29. Eu queria que alguém lesse, versículo 27 ao 29. Atos 13, do 27 ao 29, e o Jeremias. Não, pode deixar, que é o verso seguinte. Então, a ênfase de Paulo na morte de Cristo, 27 ao 29, alguém lê.
Então, Paulo enfatiza essa realidade da morte, e aí, do 30 ao 37, ele fala da sua ressurreição. E aí você pode ler o 37, ele vai para o Antigo Testamento mostrar que o que Cristo realizou tem a ver com as promessas da lei. Mas uma coisa que nos chama a atenção, ele vai dizer que a ênfase e o coração do Evangelho está em duas coisas, na morte e na ressurreição. Na morte de Cristo, os judeus que o aguardavam, por não compreender as Escrituras, o mataram. Eles rejeitaram Jesus Cristo. Ele vai dizer isso lá no versículo 41. Ele faz uma exortação, ele volta para lá e diz: ó desprezadores. E simplesmente diz: sumir do mapa. É um perigo rejeitar o Messias. Mas eles leram uma lei e rejeitaram. Só que aí vem Deus e diz: não, esse é o meu Messias mesmo. Então eles rejeitam o Messias e Deus traz o Messias de volta para que eles se tornassem responsáveis pelo seu pecado e pudessem reconhecer o erro que cometeram. Então, enquanto a morte de Jesus Cristo exalta e traz à tona a culpa dos judeus rejeitando o Messias, a ressurreição enfatiza a ação de Deus aceitando a obra realizada pelo Messias para salvar o mundo. Deus aceitou o sacrifício dele. E aí ele volta para os discípulos e diz: vocês são testemunhas dessas coisas. E Paulo vai dizer que eles são testemunhas dessas coisas. Então, o coração do Evangelho está na mensagem do Messias que veio e morreu, porque ele tinha que morrer, ele tinha que receber o castigo do pecado, o salário do pecado que eu e você merecíamos foi aplicado nele, para que eu e você, livres da morte, pudéssemos receber vida e vida eterna, e essa vida eterna é expressa na sua ressurreição. Então, o núcleo do Evangelho que Paulo anunciava era a morte e a ressurreição. Lembra da carta de Coríntios que nós estudamos? No capítulo 3, Paulo vai dizer que não, ele decidiu, diante dos irmãos de Corinto, não saber nada além de Cristo crucificado e ressuscitado. Então Paulo era um pregador de um sermão só. Você ia para o culto de Paulo: olha, Jesus Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou, se arrependam, se convertam, que Deus vai perdoar o pecado de vocês. E aí todo mundo ia de novo escutar Paulo. Paulo ia dizer: olha, Jesus Cristo é o Salvador do mundo, enviado por Deus a esse mundo, mataram ele, mas Deus o ressuscitou, e se vocês aceitarem ele como Messias, se arrependam do pecado de vocês, que Deus vai perdoar o seu pecado. Paulo ia para outro canto e a mensagem era a mesma, não mudava. E aí a gente fica preocupado com o que tem que falar para o pecador. Nós temos que falar isso aqui, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo, no versículo 38 ao 41, ele vai afirmar que por meio de Jesus Cristo, e não mediante a lei de Moisés, é que eles teriam remissão de pecado e a justificação. Na verdade, a ideia é: o que a lei de Moisés não pôde dar para o judeu, se ele cresce em Jesus Cristo, ele receberia, que era a absolvição dos seus pecados e a sua ficha limpa diante da lei de Deus. Então, ele vai acrescentar um termo ali, que é a justificação, que é justamente a declaração oficial de absolvição de culpa e de castigo dos pecadores que crerem. Então, quando alguém crê em Jesus Cristo, o que é que o juiz faz? Ele bate o seu martelo e diz: você está absolvido do quê? Da culpa e do castigo que os seus pecados mereciam. Por que motivo nós estamos absolvidos? Porque Deus é um Deus justo. A ideia é o seguinte: nós tínhamos uma dívida muito grande com Deus por causa dos nossos pecados, e aí Jesus Cristo foi lá na cruz e pagou a dívida toda. Pagou a dívida de todo aquele que crê. Então, Deus, quando for julgar o mundo, não pode cobrar mais minha dívida, nem a sua, você que creu. Porque senão ele estaria cobrando a dívida 2 vezes, e não pode. Ele quitou tudo. Ele deixou zerada a nossa conta diante de Deus, da lei de Deus, por causa dos nossos pecados, e por causa disso nós estamos
absolvidos. Então nós estamos absolvidos da culpa e do castigo dos nossos pecados. Porque Cristo assumiu a culpa, foi à cruz no nosso lugar e foi punido pelos nossos pecados, e agora não existe mais nada, mais absolutamente nada a ser cobrado de nós. E Paulo termina a sua exposição alertando do perigo de desprezar essa mensagem salvadora. É aquilo que nós vimos lá no final do sermão, versículo 41 e 42, quando ele vai repreender aqueles que desprezam a mensagem do Evangelho, alertando eles do perigo que eles darão conta. Então a mensagem do Evangelho é simples. Ela fala da vinda, se pegarmos a ideia toda, da vida, da obra, da morte, da ressurreição de Cristo e o propósito pelo qual isso foi feito. Jesus Cristo disse várias vezes que eu vim a este mundo para salvar pecadores. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a mensagem começa com um confronto esmagador, mas quando o pecador se sente acuado, esmagado, vem a mensagem de alívio, vem a mensagem de refrigério. Não importa o que você tenha feito com a sua vida, não importa quais pecados você cometeu, quão grande eles foram, o quão danosos, cruéis eles tenham sido, se você crê em Jesus Cristo como o Salvador do mundo enviado por Deus, você terá todos os seus pecados perdoados. Todos esses erros que você cometeu no passado serão apagados e você receberá da parte de Deus a vida eterna. Começa ali, lá no 3,19, Pedro disse, no final do seu sermão, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e tenhas tempo de refrigério na presença do Senhor. Às vezes nós estamos evangelizando pessoas e elas dizem, olha pastor, o pecado que eu cometi, Deus nunca vai me perdoar. E aí nós temos a chance de dizer para eles, Deus perdoou aqueles que mataram seu próprio filho. Eles não mataram qualquer um. Deus enviou o seu filho a esse mundo e os homens mataram ele. E aqueles desses que mataram, que zombaram, que estavam naquela multidão lá, que disseram, olha, solta esse bandido aí, Barrabás, e manda esse Jesus Cristo para a cruz, muitos desses se arrependeram. Naquilo que estudamos o livro de Atos agora, muitos dos sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, que condenaram Jesus Cristo, se arrependeram. E Deus perdoou eles. E como Pedro diz em 3,19, Deus cancelou os pecados dele. Nunca mais esses pecados seriam trazidos à tona para puni-los novamente. Então a mensagem do Evangelho, por um lado, ela é confrontadora, ela é esmagadora. Mas na hora que o pecador se sente esmagado, Deus estende a sua mão, toma na sua mão e fortalece, ele traz de volta, agora fortalecido de uma maneira diferente. E cabe a mim e a você, simplesmente, contar para as pessoas essa obra maravilhosa que Deus fez, a ponto de que se elas crerem nessa obra maravilhosa que Deus fez no seu Filho, Deus perdoar todos os seus pecados e dar vida eterna para elas. Então vamos cuidar da nossa cabeça. Vamos pensar nisso. Não existe dificuldade para pregar o Evangelho. Às vezes nós podemos até ser daquelas pessoas que quando fica nervosa dá um branco. Isso é compreensível. Mas na maioria das vezes não pregamos o Evangelho porque temos vergonha de falar de Jesus Cristo para as pessoas. Isso é um problema, porque Jesus Cristo disse que aquele que se envergonhar dele aqui, na sua segunda vinda, quando Deus vier julgar o mundo, ele vai se envergonhar deles. Então, se temos dificuldade para falar de Jesus, nos lembremos da oração que a igreja primitiva fez em Atos capítulo 4, versos 29 a 31. Na primeira vez em que os apóstolos foram levados diante dos juízes de Israel, lá do Sinédrio, e eles foram só ameaçados. E foi ordenado a eles que não falassem mais o nome de Cristo. Então eles chegam lá e falam para a igreja das ameaças que eles receberam e do que havia acontecido lá diante do Sinédrio.
E a igreja, ao invés de estremecer, ao invés de dizer, vamos nos esconder, vamos se trancar em casa e não vamos pregar mais para ninguém, eles oraram e disseram, Deus, fica olhando as ameaças dele e nos dá ousadia para continuar pregando a tua palavra. E eles foram cheios do Espírito. E no outro dia estavam pregando no templo. Foram recompensados, levaram uma surra. E a surra não os parou, eles foram cheios do Espírito e continuaram pregando. Então, se temos dificuldade, é falta de poder do Espírito operando na nossa vida. E nós temos que pedir a Deus, Deus, nos dá ousadia e nos enche do teu Espírito, para que tenhamos ousadia para falar essas verdades, única mensagem que tem poder para salvar as pessoas que conhecemos e que ainda não foram alcançadas pela salvação. Então vamos orar. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti e pedir ao Senhor que nos ajude, porque sabemos que o que falta em nós não é falta de mensagem para pregar, é falta de coragem, é falta de ousadia. E a Tua palavra nos diz que o Senhor não nos deu espírito de ousadia, de temor, de covardia, mas de ousadia, Senhor, de poder, Senhor. Por isso nós pedimos que o poder do Teu Santo Espírito opere nas nossas vidas, e o Senhor enche a nossa boca, Senhor, e o Teu Evangelho seja anunciado àqueles que estão na iminência de partir desse mundo para a perdição. Por isso, vem ajudar a minha vida, vem ajudar a vida dos Teus filhos e filhas que se encontram aqui. Vem nos encher do Teu Espírito, a fim de que aqueles que não Te conhecem possam ver a Tua luz brilhar diante dos Teus olhos e terem esperança, Senhor, de escapar da perdição eterna e irem para o Teu reino, Senhor, e para a Tua glória no final da jornada. Por isso, sempre com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Domingo, culto normal, 7 da noite, e quinta-feira que vem vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, Lena, prepara lá. Então, quinta à noite, 7h30, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Cumprimente seu nome e até quinta-feira, se Deus assim quiser.